Como um capoeirista estrangeiro deve se comportar ao chegar numa escola de capoeira no Brasil? Essa é uma pergunta muito importante, especialmente porque a capoeira carrega alguns valores culturais e comunitários que fazem com que cada lugar tenha uma característica própria. De modo geral, nós podemos brincar de fazer um guia de comportamento para um capoeirista estrangeiro conhecer regras de boa conduta. A regra número 1 é pisar no chão devagar. É assim que vai uma cantiga de capoeira. Chegue em terra alheia, pisa no chão devagar, capoeira. Terra alheia é a terra dos outros. Quem chega em terra alheia, pisa no chão devagar. Ou seja, chega tranquilo. Ou, como falamos na gíria, chega de mansinho. A melhor coisa é você sempre ter respeito e escuta. Como fazer isso? Apresente-se com um sorriso. Dê bom dia para as pessoas. Aperte a mão delas, se apresente, diga de onde você vem, escute o que as pessoas dizem, como elas te recebem e devagar você vai fazendo a sua introdução. O ideal é escutar mais do que falar. As pessoas no Brasil, de modo geral, são simpáticas e tendem a dar um sorriso de volta. Outra coisa importante é você reconhecer quais são os códigos do lugar que você está visitando. Em alguns locais, as pessoas tendem a ter uma tradição voltada para o esporte. Em outros, as pessoas vão puxar mais para o lado da cultura, da dança e às vezes até da religião ou das religiões afro-brasileiras. Você tem que procurar entender as regras de cada lugar. Quando chegar numa roda de capoeira, sempre tente ver quem é a pessoa liderando a roda. Pode ser um mestre, um professor ou uma pessoa que está responsável pela roda naquele dia. Procure ver como as pessoas estão vestidas. Elas usam sapatos, elas estão sem camisa, elas seguem algum padrão. Tente ver o padrão de vestimenta e se você está adaptado a ele. Procure ver também a hierarquia local. Quem é quem dentro da roda? Quem é mais novo? Quem é mais antigo e quem está aberto para te ajudar, quem está querendo trocar contigo. Muitas vezes as pessoas vão simpatizar com você e te convidar. Outras, elas não vão ser muito abertas e talvez você não queira voltar para este local. Mas às vezes existem mestres que procuram
deixar você desconfortável no início, apenas para ver como vai ser a sua reação. Esteja preparado também para isso. Procure dizer frases como: eu posso jogar? Eu sou um capoeirista, mas sou aluno de fora do país. Eu quero aprender. Muito obrigado por vocês me receberem. Eu posso ajudar de alguma forma? Estas são frases que vão facilitar a sua convivência. Uma outra dica importante é em relação ao dinheiro. Muitas vezes, capoeiristas estrangeiros aparecem nas escolas de capoeira achando que estão indo numa comunidade hippie, na qual todos estão apenas vivendo de forma comunitária. E isso não é verdade. Em geral, as escolas de capoeira têm uma pessoa responsável por limpar o espaço, cuidar dos instrumentos, falar com os alunos, pagar o aluguel, a luz, a água, as taxas e tudo mais que qualquer estabelecimento comercial tem que cumprir para poder funcionar no Brasil. Quando o capoeirista chega e acha que pode fazer aula sem pagar, em geral, ele vai ganhar a antipatia dos locais. Uma boa prática é você, antes de começar qualquer aula de capoeira, perguntar para o mestre: mestre, quanto eu tenho que pagar pela aula? Eu gostaria de fazer uma certa quantidade de treinos. E aí você tem que dizer quantos treinos você gostaria de fazer. Talvez para uma aula avulsa o preço seja 100. Mas se você fizer 2 aulas, pode ser que o preço vire 75 por aula. E talvez, se você fizer 5 aulas, o preço vai ser 50 por aula. Pode ser até mesmo que o mestre cobre de você um valor proporcional aos dias que você vai fazer aula em relação à mensalidade total. Cada mestre tem a sua maneira de cobrar e é melhor você perguntar antes do que depois. Outra coisa que você não deve jamais fazer é chegar no final de uma aula e dar algum dinheiro ao mestre sem perguntar primeiro quanto custa. Isso é importante porque você não sabe o preço da aula. Como é que você vai dar algum dinheiro para uma pessoa se você não sabe quanto custa o que ela está oferecendo? É sempre melhor você perguntar antes. Eu já repeti isso algumas vezes e repito de novo. Quanto mais você tiver uma relação aberta e educada com a pessoa que está dando aula, melhor
para os dois. Pode ser que, chegando numa academia de capoeira, você seja colocado somente com iniciantes, mas muitas vezes os estrangeiros não são iniciantes. Portanto, você deve dizer o seu nível. Você deve contar um pouco da sua história. Por exemplo, dizendo: eu treino há 10 anos, ou eu comecei há 6 meses. Deste modo, a pessoa responsável pela aula vai poder te ajudar melhor. Uma última dica para você chegar bem numa escola de capoeira: procure fazer contato antes de ir. Procure o e-mail, o website, o número de WhatsApp da pessoa que vai dar aula e tente entrar em contato antes de ir. Se apresente e informe quem você é, já perguntando também o valor das aulas que você fará. Desta forma, a pessoa já vai ter sido avisada da sua chegada e não vai se surpreender. Às vezes, acontece de um capoeirista estrangeiro aparecer de surpresa num treino que é fechado para a escola, ou num dia que não vai ter aula, porque os participantes da escola estão em alguma roda ou apresentação. Portanto, é importante você tentar fazer contato anterior. Isso às vezes é difícil, pois muitos mestres não têm contato em redes sociais ou no Google. Tente perguntar para alguns amigos seus sobre os contatos das pessoas que você quer visitar. Se for possível, faça isso. Por hoje, ficamos por aqui. Este foi o nosso guia para chegar no Brasil de um jeito tranquilo, pisando de mansinho. No próximo episódio, vamos falar sobre violência no Brasil e violência na capoeira, especialmente para os estrangeiros. Até lá!